Questão 100 do Enem 2021, segunda aplicação. O biodiesel é um combustível alternativo ao diesel de petróleo que tem sido produzido em grande escala no Brasil a partir da transesterificação do óleo de soja em meio alcalino. Visando reduzir a competição aí com a indústria alimentícia, os óleos de fritura estão entre as matérias-primas alternativas que têm sido consideradas. Porém, o seu uso no processo tradicional é dificultado por causa da acidez de Bronsted, desenvolvida durante o processo de degradação do óleo, conforme mostra o esquema genérico em que R apresenta um grupamento alquila qualquer. Bom, só aqui lembrando que quando ele fala grupamento alquila, né, esse termo alquila é porque ele se remete a derivados de alcanos. Ah, Igor, mas o que eram alcanos mesmo? Os alcanos são hidrocarbonetos de cadeias saturadas. Não melhorou ainda? Tá. Então são compostos orgânicos que apresentam apenas carbonos e hidrogênios e os carbonos fazendo entre si apenas ligações simples, beleza? Essa é a definição de alcano. Então, as cadeias carbônicas alquílicas, né, são aquelas derivadas dos alcanos por apresentarem, como ele demonstra nessa região aqui, ó, onde eu estou seguindo com o mouse, né, apenas carbonos e hidrogênios com ligações simples. Legal. Então, aqui no composto que ele mostrou, ficou meio complicado, né? Porque ele coloca assim, triacilglicerol. O que o triacilglicerol me diz? Eu tenho que lembrar que esse composto, né, o nome genérico triacilglicerol, vai nos remeter a óleos, né, ou então gordura, beleza? Óleo ou gordura. Se você não sabe identificar, vou deixar aí o link depois aqui na descrição desse vídeo, para você ver aí as cadeias carbônicas dos óleos e das gorduras e saber como funciona esse processo de transesterificação. Tem aula sobre isso, beleza? Então aqui, ó, perceba que a função orgânica que nós temos dos óleos e gorduras, dos triacilgliceróis, agora sim, a função aqui é a função éster, ó, C com dupla oxigênio entre carbonos. Então nós temos um éster. Os triacilgliceróis são triésteres de ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos de cadeia longa, e aí um álcool, que é o álcool, especificamente o glicerol, também conhecido como glicerina ou propano 1,2,3 triol, certo? Aqui ele está fazendo o seguinte, ele vai fazer uma hidrólise, tá vendo? Ele vai quebrar a função orgânica éster, hidrolisou e vai gerar aqui a estrutura, né? Ó, tá aqui, ele rompeu a ligação, especificamente aqui voltou a ser um álcool e aqui voltou a ser um ácido carboxílico. Dá para enxergar? O esquema dele ficou bem estranho. E aqui nessa parte ele está fazendo o processo de rancidez, que você conhece na margarina, né? Manteiga, quando ela fica rançosa, é porque se a gente deixar ela aberta ao ambiente, o oxigênio do ambiente começa a causar o processo de oxidação, juntamente com os micro-organismos, né? Fazendo então ela ficar rançosa. E perceba que nos produtos, ó, ele quebra a dupla ligação, ele vai oxidar a dupla ligação, vai gerar aldeído, né? Pode gerar cetona ou pode gerar ácido carboxílico e também o restante de uma cadeia carbônica aqui de um alcano. Isso vai depender da dupla ligação, quem são os grupos que estão ligados em relação à dupla no carbono, beleza? Tá, então essa é a relação que ele está mostrando aqui pra gente, que não era tão necessária, só estou comentando aqui porque é bacana de ver a estrutura, né, para quem quer entender um pouco mais esse esquema, certo? O processo, quando você tem a transesterificação, também tem vídeo aqui no canal, depois eu deixo aí o link, você tem o processo de transformação de um éster, que é justamente o óleo ou a gordura, em outro éster. Então o biodiesel nada mais é que uma mistura de ésteres alquílicos, né, metílicos ou etílicos, derivados de triacilgliceróis. Muito bom. Só que ele está falando da acidez de Bronsted. A gente sabe que, segundo Bronsted, né, quando você fala de ácidos e bases de Bronsted, você está falando de transferência de prótons. Segundo Bronsted, tudo aquilo que é conhecido como ácido tem a capacidade de doar prótons. Então, doa prótons. Se é ácido, o que é? Então, nesse caso, né, ele vai doar prótons, beleza? Então, o próton nada mais é que o íon H+. E se recebe o que é? Ele é uma base. A base, segundo Bronsted, é aquele que tem a capacidade de receber, então recebe o próton, vai receber o íon H+ na sua estrutura.
Qual dos compostos aqui que a gente consegue identificar que tem, então, a capacidade de doar próton? Das estruturas, a gente tem, ó, aqui vai ser éster. Éster não apresenta grupos que podem soltar prótons. Aldeído, também não. Cetona, muito menos. Mas o ácido carboxílico, por ser ácido, né, C com dupla OH, tem a capacidade de liberar aqui este hidrogênio na forma de um próton, na forma de um H+. Então, a dificuldade mencionada é gerada, né, a dificuldade que é a acidez de Bronsted, pela presença de grupamentos C com dupla OH, que é chamado de grupamentos ácidos carboxílicos ou de carboxilas, né, de ácidos carboxílicos, ficando então com a alternativa letra A, beleza? Comenta aí se você acha essa questão fácil, média ou difícil e, claro, deixa o like para resolução. Até a próxima. Tchau!